Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o funcionamento, em linhas gerais, do algoritmo simétrico de bloco chamado AES. Eu dividi a aula do AES em dois tópicos. Essa primeira aula, nós vamos discutir um pouquinho da motivação e o histórico do AES. Vou mostrar como a explicação do AES será feita, dado que é um algoritmo que possui bastante complexidade envolvida nele. E, por fim, uma estrutura básica do IDS, né? Mostrar um diagrama de funcionamento de cada uma das rodadas. No próximo vídeo, nós veremos com um pouquinho mais de detalhes a estrutura do AES. Primeiramente, um breve histórico sobre o algoritmo. O AES, ou Advanced Encryption Standard, foi publicado pelo NIST, que é o órgão de padronização norte-americano, em 2001. O AES é uma cifra simétrica de bloco, e ela foi elaborada justamente para substituir o DES, tá? Como algoritmo padrão de criptografia para diferentes tipos de aplicações. Qual era o cenário antes do AES, ou seja, o cenário antes de 2001? Então, nós vimos nas aulas anteriores que o que existia aí no mundo de criptografia simétrica, né, era o DES e o Triple DES, certo? Nós vimos que o DES ele opera com um tamanho de bloco pequeno, né, 64 bits. E um tamanho de chave ainda menor, né? Nós temos que a entrada do DES é 64 bits, mas na prática ele usa 56 bits aí dentro da sua estrutura. Isso, logo que o DES foi lançado, rolou uma discussão, mas não existia poder computacional na época para lidar com esses 64 bits, né? De bloco e 56 bits de chave. Mas uma solução surgiu para tentar amenizar essa questão do tamanho da chave, que era pequena, certo? Surgiu o Triple Ds, que nada mais era do que três execuções aí em sequência do Ds. Nós vimos isso na aula anterior, né? Então, cifra com a chave 1, decifra com a chave 2, decifra de novo com a chave 1, certo? Basicamente, esse era o cenário de criptografia simétrica antes do AES, certo? Então, dois algoritmos existiam, o DES e uma variante do DES aí, que era o Triple DES. Bom, um problema foi parcialmente resolvido, né, com a proposta do TripleDisc, que foi justamente o tamanho da chave. O tamanho da chave aí aumentou, certo? Porém, o tamanho do bloco continuou ali com 64 bits, o que representava uma grande limitação, certo? Além disso, o DES foi projetado lá na década de 70, né, pensando no hardware que existia na década de 70, ou seja, a implementação dele em software não era nada eficiente, certo? E como o DES, perdão, como o Triple DES é uma variante do DES, o Triple DES acaba sofrendo desses mesmos problemas aí de projeto obsoleto, certo? Do DES. Então, esse era o cenário que existia aí antes de 2001 no mundo de criptografia simétrica. Bom, qual seria então a melhor forma para propor um algoritmo, né, um novo algoritmo de criptografia que potencialmente seria um novo padrão aí nas comunicações, certo? Bom, veremos que um formato muito interessante para tentar criar um novo padrão é justamente com a chamada de propostas, né, uma chamada de propostas públicas, também chamada de Call for Proposals, certo? Então, lá em 97, o NIST, que é um órgão de padronização do governo norte-americano, lançou uma chamada de propostas pública mundial, tá? Para propor um novo algoritmo de criptografia simétrica, obviamente, para tentar resolver as limitações dos algoritmos anteriores, né?
Então, é como se fosse um edital, eles lançaram um edital, abriram para o público, né, para os pesquisadores, para empresas, enfim. E dentro do edital tinha várias requisitos mínimos que esse algoritmo, novo algoritmo de criptografia simétrica deveria atender, tá? Então, o algoritmo deveria ter uma segurança igual, certo? Ou superior ao triple Ds, e, obviamente, ser significativamente mais eficiente do que ele, certo? Então, saímos da década de 70, estamos ali em 97, né? Então daria para fazer algo muito mais eficiente do que o projeto anterior do DES. E a chamada, né, também definiu os seguintes termos. O tamanho do bloco deveria ser de 128 bits. Veja só, um baita de um ganho ali para os 64 bits que nós tínhamos antes com o DES e com o triple DES. Além disso, a chamada definiu que o algoritmo deveria aceitar 3 tamanhos de chave: 128, 192 e 256 bits. E aqui que a coisa fica bem interessante, porque nessa chamada já existia aí um pensamento de que pode ser que em um determinado futuro aí o 128 ele fique obsoleto, então a gente já vai prever que o algoritmo ele funcione também com um tamanho de chave maior, 192, e que ele funcione também com um tamanho de chave maior ainda, 256 bits. Tudo isso para fazer com que o novo, né, algoritmo aí funcione por vários, né, vários anos aí, né? Diferente do DES, que teve uma janela razoavelmente curta aí de utilização, né? Por volta de 20 e pouquinhos anos, né? Ou seja, estimando um tamanho de bloco de 128 bits e pensando em 3 tipos de tamanho de chave, né? 128, 192, 256, imagina-se que esse novo algoritmo aí possa funcionar por muito tempo. A primeira rodada de Anton foi aberto esse edital, ele tinha várias etapas, né? Então, várias propostas foram submetidas, tanto da academia quanto de empresas ou empresas juntos aí com os cientistas, tá? E a primeira rodada de avaliação terminou com 15 propostas aprovadas. Então, essas 15 seriam, né, potenciais candidatos para ser o novo algoritmo de criptografia simétrica e padrão. A segunda rodada, né, cortou esse número de 15 aí para 5, certo? Então, da primeira para a segunda rodada, aconteceram vários workshops, né, para discutir essas 15 propostas, verificação ao público, né, ou seja, abriu essas 15 propostas para a comunidade científica criticar, e esse número caiu para 5. E após um novo processo de avaliação, novamente aí uma conferência, tá, aberta para os pesquisadores, para quem pudesse, né, opinar e participar, um algoritmo chamado aí de Heindael levou a maioria dos votos. Então, em outubro de 2000, o NIST anunciou a vitória do Heindael, que era um algoritmo, né, proposto por 2 pesquisadores belgas, né, o Johan Diemen e o Vincent Hyman. Então, o Heindael aí uma mistura desses 2 nomes dos sujeitos. E esse algoritmo Heindael aí acabou sendo batizado pelo NIST de AES. Então, o que o NIST queria é: vou abrir uma proposta para a comunidade e aí eu vou receber algoritmos, né, de super atuais, bons, e esses algoritmos vão passar por um crivo extremamente forte, e com isso eu tenho um algoritmo robusto para ser utilizado nas comunicações. Bom, é interessante pensar quais critérios foram utilizados para avaliar esses algoritmos ao longo dos anos, né? Então, lembrando que a chamada iniciou em 97 e terminou só em 2000. Então, foram 3 anos aí de avaliações desses algoritmos
para identificar qual que era o melhor candidato. Ou seja, criar um algoritmo de criptografia não é nada fácil, tá? Ele demanda tempo, demanda estudo para verificar aí se ele é realmente robusto. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns desses critérios foram utilizados, certo, para avaliar os algoritmos ao longo dos anos. Primeiro, obviamente, seria a segurança dele, ou seja, né, a resistência do algoritmo a diferentes ataques de criptoanálise. Então, vários ataques foram propostos: ataque de texto claro conhecido, ataques de texto claro, ataques de força bruta, tudo para avaliar a resistência do algoritmo a esses ataques que já existiam. O custo computacional foi algo que eles levaram também bastante em consideração, certo? O desempenho desse algoritmo em diferentes tipos de arquitetura. A possibilidade dele ser implementado tanto em hardware quanto em software, isso é muito interessante hoje em dia. E como é que é o processo de cifrar e decifrar, certo? Alguns algoritmos ali eles tinham um processo muito direto para cifrar, mas para decifrar acabava sendo algo um pouquinho mais complicado, ou seja, eles queriam deixar entender se o processo de cifrar e decifrar desses algoritmos eles eram razoavelmente parecidos para também não implicar em muito código desnecessário. Né? Eu tenho um código para cifrar e um código totalmente diferente para decifrar. Então, a relação entre como o algoritmo cifra e decifra foi um critério muito importante para avaliar esses algoritmos também. E de forma geral, certo? O Heindael aí ele teve um bom desempenho em todos os requisitos que eles utilizaram para avaliar os algoritmos, certo? E como eu comentei anteriormente, após vencer o concurso, o Heindael aí foi batizado aí de AES pelo NIST, certo? A ideia foi basicamente essa, tá? Esse é um breve histórico do AES, como é que ele surgiu. Então vimos aí a motivação para o surgimento do AES e qual foi o processo de criação do AES. Então foi um processo que demandou tempo, envolveu a comunidade de segurança, a comunidade de criptografia, até chegar num algoritmo bom, robusto, que atendesse a uma série de requisitos. Bom, e o que a gente vai ver aqui nessas próximas, né, nessa videoaula e na outra videoaula? Como que eu pretendo apresentar o AES para vocês? Bom, comparada com algumas cifras de chave pública, como o RSA, certo? Ou até o DES, que nós já vimos, né, em detalhes, a estrutura interna aí do AES, pessoal, ela é razoavelmente complexa, certo? Não pode ser explicada tão facilmente assim, tá? Principalmente porque o AES ele trabalha com uma aritmética aí, uma estrutura algébrica conhecida como corpo. E como o ES ele trabalha, né, com operações em cima desses corpos aí, chamados de corpos finitos, e essas operações estão claramente aí fora do escopo, certo, do nosso curso, o objetivo é mostrar o funcionamento do AES em linhas gerais, tá? Mostrar uma estrutura do algoritmo, a cara das rodadas, como é que ele gera as subchaves. Então, a ideia é ter uma visão do AES um pouquinho de cima aí do processo, tá? Uma visão um pouquinho geral. Então vamos tentar discutir aí algumas decisões de projetos do AES que diferenciam o AES do DES. Então isso é bem legal. Tentar entender aí como o AES, né? Ele é diferente do DES, quais são as decisões de projetos que influenciaram essas diferenças aí e por que o AES ele acabou sendo adotado como padrão, né? Em criptografia simétrica, tá? Hoje em dia o AES está presente, né, no TLS, então, ou seja, toda vez que você digita um HTTPS, aí tem o AES que vai estar cifrando seus dados. Qualquer algoritmo, né, qualquer protocolo de segurança de rede sem fio, né, o WPA1, o WPA2 usa o AES também. Então o AES está em todo lugar nas comunicações hoje em dia aí das redes de computadores. Essa é a ideia. Então, mostrar uma linha, uma visão geral do AES, certo?
discutir um pouquinho essas decisões de projetos, diferenciar, entender a diferença do DES para o AES. Isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, não vou entrar em detalhe nas operações internas do AES, tá? Também não vou entrar em detalhe do porquê realmente que essas substituições, implementações feitas, elas são ou não são reversíveis, tá? Isso é algo que envolve uma matemática que está fora do escopo do nosso curso. Bom, então vamos entender a estrutura básica do AES. Primeiramente, o AES recebe como entrada um bloco de texto de 128 bits. Bom, era um requisito que tinha lá no concurso, certo? E um bloco de texto de 128 bits. Então, essa é uma entrada do AES. E o AES também recebe como entrada uma chave. Lembrando, a chave ela pode ter três tamanhos: 128 bits, 192 bits ou 256 bits. Então, aí nós já temos uma grande diferença para o DES, né? Lembrando que no DES ele recebia um texto claro aí de 64 bits, certo? Então, um texto claro, né? Um texto claro aí, e uma chave também de 64 bits. Mas essa chave, né, na primeira iteração aí do processo, ela já diminuía para 56 bits. Então, mudou bastante aí a entrada do AES comparado com a entrada do DES. Bom, o texto claro, né, o bloco de texto, seja ele claro ou cifrado, ele é representado como uma matriz aí de bytes, certo? Então, 4x4. Então, aqui seria uma forma de enxergar aí o que está acontecendo com a S. Então, nós temos uma matriz aí, certo? De bytes, 4x4, que vai me dar justamente os 128 bits, né, do bloco. E esse bloco é copiado para um array aí que no AES é chamado de estado. E esse array ele é modificado, certo, em cada uma das etapas. Certo? Então esse array vai sendo modificado, ou seja, vão sendo aplicadas substituições, permutações, né, XORs, as coisas vão mudando até chegar aqui na matriz final, que seria, né, o texto cifrado. Ou se a entrada for o texto cifrado, né, o final do processo seria o texto claro. Então, a maioria o AES ele é representado aí com várias matrizes e muitas vezes o pessoal explica o AES usando aí bytes, né, convertendo aí os bits para bytes. Vamos tentar fazer essa, essa, essa composição. Bom, assim como o texto claro é representado por uma matriz aí 4x4 de bytes, a chave também é representada com uma matriz, né? Então, se for uma chave de 128 bits, seria uma matriz 4x4. Se for uma chave aí de 192 bits, uma matriz 4x6. E se for uma chave de 256 bits, é uma matriz 4x8. Assim como no DES, pessoal, o AES ele também é uma cifra de produto, tá? Ou seja, o AES ele vai ter uma série de rodadas. Se nós temos uma cifra de produto que exige uma série de rodadas, nós precisamos, né, criar chaves intermediárias, né, as chamadas, né, as conhecidas aí chaves da rodada, né, as subchaves, certo? Então, se a gente está falando aí de, de um algoritmo de 128 bits, né, perdão, um tamanho de bloco de 128 bits, nós sabemos que as subchaves também vão ter que ter 128 bits, certo? Então, como meu tamanho de bloco é 128 bits, as minhas subchaves também terão 128 bits. Né? Isso independe aí do tamanho da chave original, né? Os 192 bits ou 256 bits, certo? Então aí o limitador nosso aí vai ser sempre o tamanho do bloco, que o tamanho do bloco do AES é 128 bits. Então aqui é uma forma de ilustrar a chave, certo? Como uma matriz aí, né?
Então, K0 aí seria, né, alguns bits, o K1 mais alguns bits, o K2 mais alguns bits, né? Tudo isso aqui nós teríamos aí, olhando, pensando né, nesse cara aqui é 4x4, então nós teríamos aí 128 bits, certo? De chave. E esses 128 bits eles vão ser, né, modificados com o auxílio de um algoritmo para gerar subchaves, né? Então eu tenho aí uma subchave aí que vai do 0 até o 43, depois nós vamos ver assim, esse númerozinho aí, qual que é a ideia dele, né? Então, dependendo do número de rodadas, né, do meu AES, tem a ver com o número, o tamanho da chave, a gente já vai ver isso. Eu vou ter que gerar uma determinada quantidade de subchaves. Na próxima videoaula, eu vou deixar bem claro aí qual que é o processo de criação dessas chaves intermediárias, dessas subchaves. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que a chave também é representada como uma matriz e o tamanho dessa matriz varia de acordo com o tamanho da chave. Se é 128, 192 ou 256 bits. E quantas rodadas o AES possui? Tá? Pessoal, o AES ele possui N rodadas, certo? E esse N ele vai depender do tamanho da chave. Tá? Isso é uma modificação brutal aí para o DES também. Tá? O DES ele não tinha essa variabilidade. Então, se a gente for trabalhar com um AES de tamanho de chave 128 bits, o AES vai ter 10 rodadas. Se for um AES com tamanho de chave de 192, nós teríamos aí 12 rodadas, e um AES de tamanho de chave de 256 bits, nós teríamos 14 rodadas. Né? Não sei se vocês se lembram, mas o DES aí, ele trabalha com 16 rodadas, né, fixas. Né? Não tem essa variabilidade de acordo com o número de chaves, porque o DES ele só permite a entrada de 64 bits de chave. Bom, uma pergunta interessante é por que o número de rodadas aumenta de acordo com o número de chaves? A resposta para isso é: quanto maior o número de rodadas, nós já vimos isso nas aulas anteriores, maior é a segurança do processo. Né? E como a chave agora é maior, então antes a gente tinha uma chave de 64 bits, que na verdade era 56 bits, como a chave agora é maior, 128 bits, a menor chave do AES aí, é preciso um número maior de rodadas para que esses bits extras da chave possam atingir de maneira adequada o decifrado. Ou seja, se eu começo com n igual a 10 rodadas, né, que era aquele caso, n igual a 10 rodadas, eu tenho, se meu algoritmo é de 128 bits, né, minha chave de 128 bits, eu vou ter 10 rodadas. Agora, se eu aumentei o tamanho de chave para 192 bits, como o meu tamanho de chave aumentou, é preciso que eu tenha um número maior de rodadas para que esses meus bits extras aí da chave também aumentem, né, também possam atingir de maneira adequada o texto cifrado, certo? E como uma decisão de projeto, a continha que os pesquisadores belgas fizeram foi o seguinte: para cada aumento de 32 bits da chave, uma rodada foi inserida. Então, lembrando, então, se eu tenho um N, né, de 10 rodadas, isso equivale aí, né, a 128 bits de chave. Né? Por que o um AES, né, um AES de 192 ficou com 12 rodadas? Né? Isso acontece porque nós tivemos aí um aumento de 64 bits na chave, né? Isso implicou então um aumento de 2 rodadas, certo? No meu algoritmo. A ideia é basicamente essa. Então pense assim, conforme o número, né, conforme o tamanho da chave aumenta, certo? Então, se o tamanho da chave aumentar, o número de rodadas, certo? O número de rodadas também precisa aumentar. Justamente para que esses bits extras aí, então vou ter que ter um
número maior de rodadas para espalhar esses bits extras aí pelo texto cifrado. Em linhas gerais, a ideia é basicamente essa. Então aqui nós temos um exemplo, né, uma descrição do que acontece, né, um resumão do que acontece nas rodadas aí do AES. Então, primeiro nós teremos uma transformação inicial, que nada mais é do que misturar o texto claro, né, com a chave da rodada. Então, é misturar o texto claro com o segredo, aí, certo? Com a chave. E aí, as primeiras n-1 rodadas, elas vão consistir sempre da aplicação de 4 funções de transformação distintas, chamadas de subbytes, shift rows, mix columns e adicionar aí a chave da rodada, né, o add round key. Na próxima videoaula, vou dar uma ideia de que faz cada uma dessas funções aí de transformação. E na última rodada, aí, se for um algoritmo de 128 bits, na 10ª rodada, o que vai acontecer com o texto? Ele vai passar por uma função subbytes, por uma função shift rows e por uma função aí de adicionar a chave da rodada, certo? Então, na última rodada, não entra aí o mix columns, certo? É uma decisão de projeto dele, não estava inserindo mais nenhuma difusão aí ou confusão no processo, então eles resolveram remover o mix columns da última rodada do algoritmo. Tá? Só para você ter uma ideia, o subbytes tem a ver com substituição de bytes, o shift rows tem a ver com uma dispersão aí, né? Ou seja, misturar aí as linhas, depois misturar colunas e por fim adicionar chave da rodada, certo? Então essa é a ideia básica do AES. Tem uma transformação inicial, que é simplesmente uma mistura aí do texto claro, né, com a chave, depois n-1 rodadas com uma série de substituições e permutações, obviamente respeitando o que manda essas 4 funções aí, e numa última rodada são aplicadas 3 funções. Em linhas gerais, isso é o que acontece com a ES. E essa figurinha ilustra um pouquinho aí o processo, certo? Então nós temos aqui em cima, né, a entrada do texto claro, né? Lembrando que o texto claro sempre tem que ter, né, ou o texto cifrado, o tamanho do bloco aí é 128 bits, né, o tamanho do bloco. Então nós vimos que o tamanho do bloco ele é organizado aí numa matriz de estado, né, 4x4 bytes, certo? Aqui essa matrizinha de estado, né? E nós vimos que a primeira, né, primeiramente, o que vai acontecer é uma transformação inicial. Ela está aqui, a transformação inicial. Essa transformação inicial, né, vai ser basicamente aí aquela primeira funçãozinha, a add round key. Eu vou pegar a add round key e vou misturar a minha chave da rodada com o meu texto, né, de entrada, aí, que agora é uma matriz 4x4 bytes. Bom, como é que eu vou fazer isso? Então, eu também vou ter meu texto aqui, do meu lado direito da figura, um outro parâmetro de entrada do AES é a chave, certo? E nós vimos que a chave, elas podem, né, são 3 tipos de chave. Ou é uma chave de 128, ou é uma chave de 192, ou é uma chave de 256 bits, certo? Então, essa chave ela vai entrar, e eu também vou organizar esse meu texto aí, né, essa minha chave, em uma matriz, certo? Uma matrizinha aqui. E aí, o algoritmo de expansão de chave, pessoal, vai ser executado para quê? Para que em cada rodada, a partir dessa minha chavezinha aqui cá, eu tenha uma chave, né, uma subchave de 128 bits, certo? Então, a minha primeira subchave aí vai ser misturada nessa transformação inicial. E aí eu vou ter o meu texto aí, né, meu texto semi-cifrado, né, que vai servir de entrada para a rodada 1. Tá aqui a rodada 1.
Então, a entrada da rodada 1 é o quê? É esse texto que acabou de passar pela transformação inicial, junto com o quê? Com a chave da rodada 1. E isso vai acontecendo nas n-1 rodadas, tá? Lembrando que na rodada 1 aparece, né? Vai acontecer o subbytes, o shift rows, o mix columns e o add round key. Na enésima rodada, certo? Né? A entrada vai ser ali, né? A saída da rodada n-1, a chave da rodada n, certo? E agora não são mais 4 transformações, e sim 3 transformações: subbytes, shift rows e add round key. A saída da enésima rodada é justamente aí o meu texto cifrado, certo? Que vai ter esse meu texto cifrado aí, 128 bits, que é o meu tamanho do bloco, certo? Então, essa é a ideia básica do AES, né? Entra um texto claro de 128 bits e entra uma chave que pode ter 3 tamanhos aí, certo? 128, 192 ou 256. A chave vai passar por um processo de expansão de chave, ou seja, de geração aí de subchaves, e cada uma dessas subchaves vai ter 128 bits. Eu vou precisar de um número de subchaves, né, de acordo com o tamanho, né, de acordo com o número de rodadas, certo? Então, se eu tenho aí 12 rodadas, vou precisar aí de pelo menos 13 subchaves. Por quê? São 12 subchaves, uma para cada uma dessas rodadas, e mais uma subchave para essa primeira transformação inicial. Tá? Então, o algoritmo de expansão de chave precisa levar em conta isso. De posse das subchaves, é possível, né, que aconteça aí cada uma das transformações, ou seja, cada rodada vai poder acontecer. Então, em cada rodada, eu tenho uma entrada, né, que é a subchave, está aqui, e uma outra entrada da rodada é o texto que está sendo cifrado. Né? Em linhas gerais, esse é o processo aí básico de cifragem do AES. Na próxima videoaula, a gente vai ver como, né, em linhas gerais, aí, essa rodada funciona, ou seja, o que acontece naquelas 4 funçõezinhas, subbytes, shift rows, o mix columns e o add round key. E veremos também como essa expansão de chave é feita. Tá? Isso é muito importante para entender o processo. Para finalizar a aula, pessoal, então aqui tem como se fosse um zoom ali na figura anterior, olhando aí para as rodadas, né, de um AES 128, ou seja, um AES 128 envolve aí a execução de 10 rodadas. Então, relembrando, então, se é um AES 128, eu tenho uma chave aqui de 128 bits. O meu texto claro, obviamente, é de 128 bits também, ou 16 bytes. E a primeira coisa que acontece é uma expansão dessa minha chave de 128 bits, ou seja, eu vou originar, né, várias subchaves de 128 bits a partir dessa minha chave K aqui original. E eu vou pegar essa minha primeira subchave, né, esses meus primeiros 128 bits, e vou combinar esses caras aqui com o meu texto claro. A saída disso aqui vai entrar nessa minha caixinha da rodada 1. E aí, esse texto que entrou aqui na caixinha, ele vai passar por uma substituição de bytes, por um deslocamento de linhas, por um embaralhamento de colunas e, por fim, novamente, eu vou incluir a chave da rodada. Agora é a chave da rodada 1, certo? Não é mais a chave vou chamar aqui chave da rodada 0, certo? Então isso vai acontecer para a rodada 2, para a rodada 3, enfim, para a rodada 9, até a rodada 10, que é a última rodada do AES,
onde acontece uma substituição de bytes, um deslocamento de linhas e a inclusão da chave da rodada 10. Tá? Por fim, a saída da rodada 10 vai gerar aí o texto cifrado, certo? Bom, pessoal, com isso eu encerro a videoaula de hoje, né? Essa primeira videoaula sobre o AES. Já deu para ter uma boa noção, né, do funcionamento do AES. Gostaria que vocês estudassem aí novamente essa estrutura básica do AES, principalmente tentar diferenciar, né, fazer um comparativo aí entre as diferenças de projeto do AES e do DES. Já dá para ter uma boa ideia dessa diferença do AES e do DES. E na próxima videoaula, vou discutir um pouquinho melhor essa estrutura e tentar abrir para vocês o algoritmo de expansão das subchaves e mostrar rapidamente o que aconteceria aí em cada uma das rodadas, né? A substituição de bytes, deslocamento de linhas, embaralhamento de colunas e a chave da rodada. Também eu vou discutir como é o processo de decifragem aí do AES, que ele tem uma diferença aí para o DES, mesmo porque o AES, nós já vimos aí, não é bem uma cifra de Feistel, tá? Ele usa uma outra estrutura. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.